episódio do Papo de Líder, ressurgindo pós-enchente, né? Então, aproveitando minha vida a Porto Alegre para gravar. E hoje eu vou trazer aqui dois profissionais excelentes e referências em liderança. E vou deixar eles se apresentarem na sequência. Mas eu quero dar boas-vindas para você que está assistindo esse episódio. E já pedi aí para me seguir, Eliane Lodge. Eliane com 2 N's agora. Então, não deixa de acompanhar. Depois o pessoal vai deixar o arroba deles também. Então, a gente vai estar compartilhando muitas informações. E bora lá! Bora bater esse papo de líder? Bora. Então, vamos lá. Quem começa aí? Quem começa se apresentando? Primeiras damas sempre, né? Então, vamos lá. Vanessa. Então, sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária, sou também engenheira de segurança, mas o meu coração é da sustentabilidade. Então, eu trabalho bastante com isso e, com o tempo, eu percebi que não há sustentabilidade dentro de empreendimentos quando não há a sustentabilidade empregada junto à cultura das empresas. Então, eu acabei indo transformando a minha carreira um pouco ligada ao ESG, justamente por entender que é muito importante que as lideranças estejam engajadas nesse assunto de sustentabilidade. Eu tenho um pezinho na sustentabilidade, porque eu já trabalhei indiretamente, né? Então, estava conversando com o Gessé, eu disse, algumas coisas a gente vai resgatar lá do meu histórico, né? Trabalhei 15 anos no corporativo, então, no sistema Sicredi, então se falava muito de sustentabilidade. E depois a gente vai falar um pouco sobre esse tema, porque muitas vezes a gente confunde, ou melhor, a gente entende que sustentabilidade, né, Vanessa, é reciclar, é você usar copos mais adequados, enfim, mas a sustentabilidade, de fato, ela vai muito além disso. Muito além disso. Né? Então, vamos conversar sobre isso e a importância das lideranças estarem engajados com esse tema. Exatamente. Meu querido, Gessé Lopes. Eu não tenho o pedigree da Vanessa, viu? Eu sou mais vira-lata mesmo, empreendedor raiz, né? Já empreendi em vários mercados, hoje trabalho com ginástica para o cérebro e quero estar contribuindo um pouquinho com o que a gente sabe, que aprendeu ao longo desses anos aí, acertando, errando e desenvolvendo. Perfeito. Feliz demais de estar aqui. Muito bem, o Gessé que é especialista em vendas, né? Então, tem muito a contribuir porque os nossos temas, eles se complementam. Então, eu, Eliane, falando sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental, a Vanessa trazendo aí a importância da sustentabilidade, liderança e o Gessé em vendas. São áreas que elas se complementam. Não existe uma empresa sem ter esses temas, né? Então, bora lá. Vamos lá. Então, vou passar para a Vanessa agora, tá? Vanessa. Uma curiosidade super importante da gente trazer aqui é que eu já fui aluna do Gessé, tá? Ai, é verdade. Depois conte essa experiência. Como é Gessé como teacher? Como teacher. Ele é um professor legal? É um professor querido? Quero saber, vai. Ui, agora não era esse o assunto do podcast, né? Vamos avaliar de 1 a 5 estrelinhas. Isso, boa. Não, foi bastante engrandecedor, assim, porque a gente na correria do dia a dia tem a tendência de deixar algumas coisinhas de lado, né? Piloto automático. Piloto automático, exatamente. E nesse quesito de memória, pensamento mais ligado ao cognitivo, o cognitivo no geral, né? Raciocínio lógico, a gente acaba deixando essas coisinhas de lado, mas no dia a dia, na engenharia, no lidar com pessoas, é extremamente importante. E a gente fez um treinamento intensivo lá no Gessé, lá no Supera, onde foi possível trazer algumas questões que a gente via que falhava um pouco na Vanessa, Sim. né? E recuperar um pouco isso. E todos nós precisamos, né? Porque a Sim. gente vai lidando no piloto automático muitas vezes e a gente não vai percebendo. Então já fica aqui uma pergunta para você. Quando você toma banho, qual é a primeira parte do teu corpo que tu coloca embaixo d'água? Como é que tu se posiciona embaixo do chuveiro? A gente faz isso da mesma forma sempre. Só que a gente tem que parar para pensar. Por quê? Porque eu faço no piloto automático. Sim. Da mesma forma vai ser com outras coisas. E às vezes a gente eu vou trazer aqui até um pouco, vendendo do Gessé, da Supera. Do Supera. Nessa questão da memória, muitas vezes também a gente usa o quê? Foi Covid. É tal coisa. E a gente não para observar que muitas vezes é aqui, né? É o quanto eu tô aqui movimentando, tô preso no celular e eu não tô estimulando a minha memória
de outras formas. A gente né? usa isso aqui como um segundo cérebro, né? E aí Exatamente. acaba não exercitando o nosso O primeiro. principal, né? Exato. Gessé, quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que, só para enfatizar quem está ouvindo, quem está em casa, né? Esse treinamento foi para quê? Para pessoas que eram líderes, empreendedores, né? Que tinham cargo de pressão de muitas decisões todos os dias, para treinar mais a memória, para fazer um detox do celular, né? Uma coisa muito legal nas nossas aulas, a Vanessa lembra disso, só tinha uma regra, é proibido usar celular. Por Podia quê? ter falado antes, né? Acabei a atividade. Cara, acabou a atividade, te conecta com o teu colega, com a tua colega, faz Perfeito. network, toma um café, sabe? Desacelera, desliga um pouco. Uhum. E a gente conseguiu vivenciar essa experiência muito legal nas nossas aulas, nesse treinamento, porque a galera muito comprou essa ideia. Eu disse, gente, vamos realmente viver esse momento aí e fazer essa ruptura, porque, poxa, a primeira coisa que a gente toca é o celular quando acorda e a última, Sim. para deitar, é o celular também. Então, a gente é viciado o tempo todo nisso. Uhum. Então, poder ficar 2 horas sem mexer, sem ver uma notificação, sem atender... Tipo assim, a Vanessa foi tranquila, mas teve colegas assim que... mas eu não posso ficar nem um pouquinho no silencioso. Não. A regra é igual para todos. Né? E a gente percebe nessas horas o quanto a gente é viciado. Exatamente. Né? Porque muitas vezes tu tá só passando. Hoje mesmo eu assisti um Reels de uma pessoa, até um rapaz que agora tá mais nas mídias, que é o Felca. Acho que é Felca que diz. E ele fez um Reels que ele tava como se fosse assim, com aquelas reações, uma pessoa dependente e ele caminhando num breu, assim, e aí vinha uma outra pessoa e ele dizia, posso só dar uma passadinha nos rios, só uns minutinhos. Então, assim, qual que é a mensagem que tá trazendo? O quanto a gente é dependente, de fato, né? E Muitas viciado, vezes. E a né? gente só olha, ó, passar. É dopamina na veia, né? É. E tu falou uma coisa bem importante, Gessé, que eu vou trazer na mesa agora para todos nós, que é networking. Não vou deixar passar essa. O quanto é importante networking, relacionamento, tanto no nosso viés de liderança, de treino, mas de vendas, a parte comportamental, né? Qual que é a percepção de vocês? E, claro, a nossa relação, a nossa amizade, também o nosso vínculo, ele surgiu de um grupo de network. Então, quero entender assim, a percepção, entender não, quero ouvir a percepção de vocês, o quanto vocês entendem que os impactos do networking, porque isso eu trabalho bastante também com os meus alunos. O que é o relacionamento? O que vai me trazer de benefícios lá no meu dia a dia, às vezes no meu setor, na área que eu trabalho, né? Ou não, na minha família, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Posso dar a minha primeira? Por favor. Eu acredito que o networking é essencial. No entanto, ele precisa estar acompanhado de um comportamento adequado. Porque quando a gente inicia essa questão de networking, conhece um monte de gente. Só que se tu não tem um objetivo, um propósito para desenvolver aquele networking, ele não serve de nada. E ao mesmo tempo, se tu tem um excelente networking, tu tem propósito, tu tem objetivo, mas não tem o comportamento adequado para lidar com as pessoas daquele networking, porque Sim. as pessoas têm comportamentos diferentes, elas são de grupos diferentes, a gente precisa saber onde é que a gente tá. Uhum. E mais do que isso, né? Se a gente tá num grupo de networking para fazer negócios, a gente tem que ter postura profissional. Sim. Então, de nada adianta um networking excelente se eu não tiver um comportamento impecável. Uhum. Perfeito, porque uma coisa vai levar a outra, né? Exatamente. Isso e aí, quando tu fala nessa questão de você analisar também o ambiente, vem muito da questão da escuta ativa. Quando eu estou observando, eu estou analisando, eu paro para fazer isso. E aí eu preciso sair do meu piloto automático. E é desafiador, muitas vezes, a gente praticar a escuta ativa, porque a gente precisa ter paciência, a gente precisa, de fato, estar centrado naquela pessoa. E para a questão de vendas, né, Gessé, é extremamente importante. Acho que, primeiro network ali, network vale mais que dinheiro. Ponto. Sim. Entendeu? Um exemplo, eu já quebrei uma vez, né? E me perguntaram isso ontem. Tu tem medo de quebrar de novo? Eu falei, não. Por quê? Porque eu consigo me recuperar, entendeu? Hoje, com o network que a gente tem e com as pessoas certas para estar mexendo o ponteiro, né? Que a gente fala, né? Sim. Quem é a pessoa que mexe o ponteiro do meu negócio? Então, com essa estratégia, tu consegue muito mais rápido. Porque uma coisa assim, hoje em dia o pessoal está muito preocupado em performar na internet, né? Só que a internet, gente, ela é um negócio muito interessante. Assim, a internet, ao mesmo tempo que ela te ajuda,
ela também te prejudica em várias coisas, né? No caso da menina do avião, né? Exatamente. Do avião. Então, o que acontece? Mas um exemplo dessa menina do avião aí, ela tá no hype, né? Mas ao mesmo tempo que ela tá sendo criticada agora, Exatamente. né? Então, tipo assim, Então... o desafio dela agora é continuar surfando essa onda. Porque hoje em dia, tipo assim, ó, uma notícia agora é bombástica, dá 2, 3 dias, já vem outra. Uhum. E o quanto que ela tá preparada pra esse hate, né? Exatamente. Ainda tem isso, porque muitas vezes a pessoa não tem o emocional que precisa por ter um crescimento assim tão rápido, tão repentino, Sim. né? Que no caso dela foi literalmente de um dia pro De um outro. dia pro né? outro. Então isso é desafiador. Acho que entra também naquela coisa de, tipo assim, para que eu tô dando voz, né? Por exemplo, eu não sei porque que essa menina trabalhava, né? Então, hoje, Sim. ela virou... A audiência dela cresceu bastante, como a Falcão falou. Ela não tá habituada com isso, né? O que tu fala hoje em dia, as pessoas se identificam, Sim. as pessoas Sim. tomam como exemplo, as pessoas tomam Gerar como conexão, verdade. né? Entendeu? Então, olha, é bem perigoso isso. Acho que Sim. faz o link com o que ela falou bem assim. Se tu tá inserido num grupo de network, como tu quer ser visto? Né? Entra perfeito no caso Sermos intencionais, né? dessa menina, né? Dessa menina, o que bombou pra ela? Ela ser educada. Ela ter uma postura diante de uma situação, tipo assim, poxa, né? Aconteceu, e ela, ao mesmo tempo, ela manteve uma postura. Né? E eu acho que isso é muito legal. E ela defendeu o que ela acreditava. Não vou ceder o meu Ela foi assento. firme, né? Que é uma coisa que hoje em dia, assim, tipo, tá em xeque, né? Tipo assim, tu ser firme hoje em dia incomoda as pessoas. Sim. Né? Tu ser firme, tipo, tu te posicionar e tu sustentar esse posicionamento até o final. Sim. E tem uma coisa que eu, assim, minha leitura, tá? Que me chamou a atenção nesse caso dela, assim, que ela deu aquele boom, foi para 2 milhões e 400, até Imagina. onde eu acompanhei. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu tenho muitas pessoas que me seguem que também começaram a seguir essa pessoa. E eu observei, praticamente 90% das pessoas que seguem ela tem muito menos seguidores, e essas pessoas seguem 3 vezes, 4 vezes mais pessoas, o número dos próprios seguidores. E isso me faz refletir o quê? O quantas vezes a gente está muito mais dedicando o nosso tempo à vida do outro do que a nossa própria vida. Porque assim, ó, eu digo para vocês, 90% ou mais até tem lá seus 500 seguidores e segue 1.500, 3.000 pessoas. E isso me fez refletir, caramba, sabe? E aí, quando eu preciso fazer algo que eu digo, não tenho tempo. Mas Tu será percebe que que essa pessoa, ela vai ficando sem identidade, né? Tipo, as referências dela são pessoas que tu não tem contato pra te saber se realmente o que a pessoa fala, ela vive, né? Exato, Ou se realmente ela tem o resultado que ela, teoricamente, diz ter, né? O que as pessoas sempre me perguntam hoje, né? Jessi, o que é a coisa mais difícil de empreender? Né? Ou por que as empresas quebram, né? E eu sempre eu disse isso ontem numa dinâmica que a gente estava. As empresas quebram por um único motivo: vendas. Já trabalhei em empresas que roubava-se muito dentro da empresa, mas o comercial era tão forte, todo mundo roubava, todo mundo sabia, e a empresa rodou um tempão, até que trocou a sociedade, enfim, né? Mas por que eu levo para esse ponto? Porque as pessoas, quando elas abrem um negócio, a preocupação sempre é a vitrine, se é bonito, se é bem localizado e tudo mais, e vou abrir uma placa e vai surgir alunos, clientes, enfim. Sim. E não é bem assim. Dentro do nosso próprio grupo de network, né? Mas eu vou entrar e vou sair fazendo negócio. Não vai, cara. Tu vai ter que te conectar, tu vai ter que mostrar que tu é bom, tu vai ter que ter resultado. As pessoas, o teu cartão de visita é os teus resultados. Né? A Falcão foi uma pessoa que, ela foi uma grande incentivadora desse novo projeto que eu lancei, porque ela viu uma apresentação minha e ela disse assim, faz total sentido isso que tu apresentou, entendeu? E ela incentivou bastante, falou assim, cara, fornece um curso, faz uma mentoria, faz alguma coisa. Ela foi uma pessoa que apostou de um projeto que lá no início do ano tu participou e eu, tipo assim, por correrias da vida, tá, depois a gente vê, depois a gente faz, foquei em outras coisas. Mas a coisa foi fluindo, entendeu? Então, mas eu volto o poder disso. Ela viu o resultado, ela viu, poxa, faz sentido, e ela incentivou. E se você não tivesse esses relacionamentos, esse network, essas conexões, será que isso iria acontecer? Perfeito, entendeu? Então entra essa questão de vendas é o motor, vendas é a parte mais principal, mas atrelado a vendas está a conexão.
Com as pessoas. Por isso tu precisa ter bons relacionamentos. Né? Exatamente. E tudo que tu prometer, entrega. Eu sempre falo isso. Sim. Sempre falo isso. Tudo que tu prometeu, entrega. Sim. Ah, mas eu precifiquei errado. Entrega. Faz parte Ah, do mas jogo. Vai aprender. Teve uma enchente, eu vou Aprende. perder a margem que eu botei. Entrega. Tu prometeu. Sim. Tá? E isso é um valor que eu tenho também, né? Inclusive agora, nesse momento, eu tô tendo uma dificuldade com uma prestação de serviços que a pessoa faz um ótimo trabalho. Só que ela não cumpre com os prazos, eu já conversei várias vezes, eu preciso, não, vou fazer. Então, às vezes, esse comprometimento, ele descaracteriza toda a qualidade do teu produto, né? Então, às vezes, é um detalhezinho. Isso é extremamente importante. Então, por isso que a gente ter essa escuta ativa, a gente entender a necessidade da outra pessoa, vai impactar tanto em vendas, em desenvolvimento de pessoas, que é a minha parte. Eu reforço muito, converso muito também. Vou citar aqui os alunos, enfim, porque é onde eu aplico os mentorados. Escuta ativa a gente precisa desenvolver. É básico, é base hoje, para você depois liderar a tua própria vida com mais excelência, liderar outras pessoas, agir de forma mais sustentável, fazer vendas. Senão não existe nem comunicação, né? Senão tu tá falando sozinho. Exatamente. Se tu não tá escutando a outra parte, tu tá falando sozinho, é um monólogo. Exatamente. Mas Isso é que aí. ninguém quer ouvir, né? Só quer falar. Aí é o desafio. Aí é um outro problema que é o egoísmo da humanidade. Exato. A gente entra nisso também. É. O Gessé falou duas coisas que eu acho bem interessante da gente trazer com link nas questões de liderança, Uhum. que é a firmeza e a motivação. Sim. Uhum. Não existe liderança hoje sem ter essa firmeza. Firmeza. E eu fui obrigada a aprender a ser Uhum. firme quando eu comecei na engenharia. Porque antes eu era muito tranquila quanto a isso. Só que o desenvolver as questões de engenharia com os clientes, muitas vezes a gente precisa aprender a botar limites. Uhum. Porque o cliente ele sempre quer dar um jeitinho. Aí se a gente fizer assim, tá, assim, vamos ver se dá. Não dá. Por que não dá? A gente explica, não tem problema nenhum. A gente traz essas questões do porquê que não pode pro cliente. Mas é necessário, principalmente na área ambiental, que tá cada vez mais difícil Sim. trabalhar e tem mais fiscalização. Há uma necessidade de desenvolver essa firmeza e de aprender a dizer não quando necessário. Uhum. E eu sofri isso, eu tive que aprender. Eu tive Sim. que desenvolver essa característica. Essa habilidade. Essa habilidade. E tudo é desenvolvimento, né? Gente, eu tenho um princípio da PNL que diz: se o outro fez, eu consigo fazer também. O que eu preciso? Consciência. Por quê? Porque cada um de nós tem lá as suas dores, cada um teve a sua experiência, principalmente lá na infância. Então, eu preciso entender esse contexto. Por isso que muitas vezes, dizer não para mim é muito mais fácil, talvez, do que para Vanessa. Né? Porque ela talvez teve lá um histórico, uma interpretação, ou vários fatos, enfim, que levam ela a ter mais dificuldade. Tem as dores dela que são diferentes das minhas. Eu vou ter facilidade nisso, mas eu vou ter mais dificuldade, talvez, em coisas que para ela é mais tranquilo. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou desenvolvendo. Assim como eu te pergunto, Gessé, vendas é habilidade ou é treinável, na tua percepção? É que... Habilidade nata ou eu desenvolvo? É que eu acho que assim, ó, treinar não vende, mas vender treina, entendeu? Tipo assim, pra mim ser um bom comunicador, eu tive que errar muitas vezes, entendeu? Eu também era inseguro, me dava branco, entendeu? Pô, mas eu sei o conteúdo, fugiu por quê? Porque aí ele me olhava e eu, vai perguntar uma coisa que eu não sei. E hoje tá tudo bem, se tu me perguntar uma coisa que eu não sei, eu não sei. Tu me dá um período pra buscar informação e trazer pra ti. Porque eu entendi que o quê? Tu ser transparente te traz muito mais relevância do que dizer, não, eu sei tudo. Aí, daqui a pouquinho, eu dou uma informação errada, que hoje de internet registra tudo, aí o cara, 2 anos depois, faz o link de um vídeo teu. Então, não, essa informação, já fiz isso com muitas pessoas. Essa informação eu não tenho pra te dar, ou eu não tenho certeza. Momento. Tu entendeu? E isso é autoestima também. Tu saber Sim. dizer, e humildade. É autoestima Exato. com humildade. Saber que eu não sei. E tá tudo bem não saber. E tá tudo certo. Não faz, não a tem gente problema não nenhum. sabe tudo. Não sabe. Nem tem como saber tudo. Vendas, ele é técnica, tu entendeu? Vendas é técnica. Pra quem tá começando em vendas, como é que eu faço? Tudo bom, Eli? Tudo bem. Me fala um pouquinho de ti. Cara, e deixa falar. Tá, mas eu quero vender o meu produto. Sim, mas a pessoa interessante é Eli. A Eli quer saber dela. A Falcão quer saber dela, a Falcão quer saber de mim. Eu tive um exemplo hoje mesmo, antes de vir pra cá. Eu recebi uma mensagem aqui.
Oi, tudo bem. Aí tem um script padrão, né? Nossa, estava vendo o seu Instagram, fiquei encantada. Ó, É os nítido especialistas aí. que você tem muito potencial, está no caminho certo. Gente, só mudam algumas coisas, mas a introdução. Estamos oferecendo uma mentoria, tal, tem algumas opções de horário para amanhã, tal horário. Eu disse, gente, a pessoa nem esperou eu responder não procurou entender o meu momento, que, né, se eu quero, não quero, sei lá. Se eu tenho tempo. Isso, como é que eu tô, como é que tá o meu momento, né? E aí, claro, eu já tô com uma mentoria em processo, maravilhosa, por sinal, que me destravou muito em questão de 1 mês. E aí eu respondia, que é uma coisa que eu acredito que é extremamente importante. A gente que trabalha com vendas, Vanessa, embora seja sustentabilidade, mas você está vendendo todo momento o teu produto. Inclusive para quem está dentro da empresa, né? Exatamente. Que é o quê? Eu tenho um princípio, eu vou responder, mesmo que seja com um não, eu vou me posicionar. Então, eu não gosto, por quê? Para mim, isso é uma dor, não é uma dor que me machuque, mas, poxa vida, me dá um retorno, me diz, não quero, mas... Diz. Fala. Então, eu respondi, agradeci, enfim e tal. Só que aí eu percebi justamente, tá faltando treino aqui, né? Eu entender, escutar, né? Inclusive, o tu deixar ela falar sobre ela te dá muito argumento depois pra vender o que tu precisa vender. Não só pra conhecer. Isso. A dica prática em qualquer produto, tá? Você fala de você... E no meio da conversa, tu tá conduzindo as perguntas-chave pro teu negócio, tá? Perfeito. Um exemplo, né? Eu trabalho com ginástica pro cérebro, hoje é o meu principal negócio, tá? Eli, tu dorme bem? Porque isso influencia no teu desempenho de memória. Perfeito. Não durmo bem. Tu tem ansiedade? Tem. Toma medicação contínua? Tomo. Tu tem caso de demência ou Alzheimer na tua família? Tem. Poxa, eu já tenho 3 informações muito importantes. Por que eu tenho uma boa memória é importante para ti? E a pergunta principal chave para rebater uma objeção no final. Por que tu veio? Sim. Porque no início eu tenho que te relembrar disso. Foi você que procurou. Tu entendeu? A gente hoje em dia a internet ela te dá isso, de tu lançar um conteúdo, as pessoas consomem esse conteúdo e te ligam ou te contratam ou conversam contigo. Entendeu? Os nossos pitches semanais, todo mundo já sabe o que todo mundo faz, ok? Mas aquela pessoa que é criativa ou que faz um pitch diferente, ela fica na cabeça das pessoas. A Falcão ganhou essa semana, né? Ganhei com o funk. Deixa eu só esclarecer para quem está assistindo aí que pitch que o Gessé está falando é num grupo de networking. Então tem toda uma reunião, tem toda uma estrutura e tem um momento que tem um pitch que são 30 segundos que é treino também, né? Porque a gente começou, eu já fiz parte do grupo de networking, então você precisa treinar essa habilidade de fazer um pitch em 30 segundos. Os primeiros pitches a gente fazia em 1 minuto e pouco. E é treino. Agora sobra tempo, né? Não é mesmo? Por quê? Porque você treinou. Tudo é treinável, gente. Quem sua no treino não sangra na guerra. Perfeito. Nossa! Essa é muito bom, né? Essa frase é sensacional. Exatamente. Porque acontece o quê? Tu fez uma música, se eu não me engano, né? Sim. O que acontece, gente? Qual é as maiores estratégias de marketing, né? Essas músicas chiclete. Porque fica. Tu entendeu? Sim. Fica. Tu nem quer lembrar, mas tu lembra. Entendeu? Então, acho que essa é uma estratégia legal, sabe? Porque a Falcão cantou, né? O pitch de 30 segundos, ele é corrido. Se tu canta, tu consegue falar muito mais coisa do que se tu fosse apenas falar. Entendeu? Então, estrategicamente funciona. Mas entra o que tu falou. Tu só vai descobrir isso nos treinos. E prende a atenção das pessoas um pitch bom. Porque se tu tá num pitch que tu gagueja, que tu não sabe o que tu tá falando. Ou que tu fala sempre a mesma coisa. Ou que no mesmo tom. Exato. A pessoa dali, ó, dá do lado dela. Ela já vai ali, já vai mexer no celular, ela não vai prestar atenção no teu pitch. Depois ela vai só anotar ali a referência e acabou. Agora, se tu faz algo que chama atenção, o meu pitch no final foi aplaudido. Nunca tinha sido aplaudido um pitch ali, pelo menos no meu grupo, né? E quem é que te influenciou a fazer um pitch tão criativo? Foi o Gessé. E aí eu já vou pegar o gancho. Foi ele. Perfeito. E aí eu quero pegar esse gancho, por quê? Porque nós todos somos líderes e influenciamos outras pessoas. Exatamente. Então, a importância do quê? Das conexões, do networking, dos relacionamentos e influenciar outras pessoas positivamente. Então, assim, quando a gente fala do aspecto de liderança,
Todos nós somos, independente de ter ou não uma equipe. Eu hoje não tenho equipe, mas eu lidero várias pessoas. E tu Eu lidera a ti influencio. mesma. Exato. A primeira liderança é da tua É da disciplina, gente. é de si Exato. mesma. E se eu não consigo liderar a minha própria vida, como é que eu vou liderar outras pessoas, né? E aí a gente pode entrar nesse aspecto de sustentabilidade também, né, Vanessa? Podemos. Porque o que é ali a sustentabilidade? Ela envolve também você liderar. Como eu Demais. disse lá no começo, a gente aprendeu que o que sustentabilidade é o economizar lá, aliás, ter o copinho de papel, o reciclável, ou reciclar as tampinhas, Sim. enfim. É, Mas eu quero que tu traga aí o que é realmente sustentabilidade. Sim. Ter práticas pontuais, sustentáveis, não é a mesma coisa que ser sustentável. E eu até sou um Perfeito. pouco, talvez, agressiva em dizer que eu não acho que exista Vamos a substituir sustentabilidade posicionada. real Você hoje. tem o teu posicionamento. Isso. Agressivo. Agressivo, de uma forma muito fofa, mas agressivo. Por quê? A sustentabilidade, ela é um termo que veio da contabilidade, ela não veio da área ambiental. E é justamente você se sustentar por si próprio. Você não precisa de nada mais do que você mesmo para se sustentar. E a gente precisa. A gente precisa de recursos naturais, a gente precisa Perfeito. de outras pessoas. Imagina se hoje eu tivesse que produzir o meu próprio microfone para eu poder ter o meu podcast, para... Não, tem uma empresa que faz isso. Aí tem uma outra empresa que extrai os minerais, os metais para poder ter aqui. Tem uma Perfeito. madeireira, Da madeira. tem a própria floresta que fornece a madeira. Então, olha quantas pessoas, coisas e, inclusive, algo que não tá nem no nosso planeta, a luz do sol. Sem a luz do sol, a gente não teria nem essa madeira. Perfeito. Então, olha quantas coisas estão envolvidas para que a gente possa estar aqui hoje, trazendo um pouco de informação para quem está nos assistindo Perfeito. e poder usufruir de tudo isso aqui, sendo sustentável ou não. E aí, o que a gente traz nessas questões da sustentabilidade? É cada vez mais ter maiores quantidades de práticas ligadas à sustentabilidade, onde eu tenha menos impacto negativo e maior impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Então, para todos, no caso, né? Mas, como eu trouxe lá no início, né? O que eu vi nessa minha jornada ligado ao meio ambiente? Porque eu comecei lá, ainda trabalho com licenciamentos, com atualização de documentos dentro das empresas, né? Monitoramento. Mas é muito mais fácil eu ter essas práticas de monitoramento bem feitas e bem executadas quando eu tenho isso implementado dentro da cultura. Onde as pessoas sabem que a liderança coloca a sustentabilidade e o meio ambiente como algo importante. Porque senão, todos os treinamentos acabam sendo assim, tá, é só mais um treinamento, vou ganhar um certificado, depois se eu não fizer, tá tudo certo. E aí a gente volta na parte de gestão daí. Sim. O que eu não monitoro, eu não consigo melhorar. Exato. E não é nem melhorar, eu não sei nem o que tá acontecendo. Perfeito. Vamos supor que eu não quero melhorar, mas eu preciso saber o que tá acontecendo com aquela empresa. Exato. Ela tá realmente executando as atividades que ela precisa executar, que tá previsto na licença ambiental dela? Então, esse é o início de tudo, é o básico. Sim. E aí a gente consegue. Olha, aqui temos os indicadores. A gente quer melhorar esses indicadores? Ou esses indicadores estão bons para essa liderança? A partir disso, a gente consegue tomar uma decisão e ir ou para melhor ou para manter. Até porque também depende de outros fatores. E a sustentabilidade, ela não é apenas meio ambiente. Ela tem lá o pilar econômico, ela tem lá o pilar social, ela tem também o pilar ambiental. Perfeito. Então, Sim, o ambiental, ele é um dos pilares, mas ele não é o todo. Então, a sustentabilidade, ela precisa estar no planejamento estratégico da empresa. Porque recursos financeiros precisarão ser destinados para o meio ambiente e para o social também. Perfeito. Ou até para vendas. Porque vendas também é sustentabilidade. Perfeito. Se não tiver vendas na empresa, ela fecha. Se sustenta. Okay. E se eu não fizer uma venda adequada para também alguém que tenha esse viés de sustentabilidade, que tenha essa... vai impactar na minha empresa. Vai impactar. Então, tudo é um efeito cascata, digamos assim, né? Sim. E hoje, a gente tem grandes empresas exigindo
padrões mínimos de sustentabilidade de seus fornecedores. Então, se a tua empresa quer atender grandes players do mercado, ela precisa estar adequada a esse novo mercado. Sim. Perfeito. E na percepção de vocês, assim, dentro de cada um dos temas que a gente atua, né? Numa empresa, como é que vocês, assim, o que é mais importante dentro de uma empresa nas áreas de vocês, aliás, e na minha também, né? Considerando a minha pessoas, mas eu vou deixar, eu vou falar depois. Então, em vendas, o que é primordial para uma empresa em vendas? O que é primordial para uma empresa em sustentabilidade e pessoas? Acho que em vendas, uma coisa que é muito importante, o dono saber vender. Por quê? O vendedor traz o bolo para a festa. Sim. E o vendedor bom, ele escolhe onde ele quer trabalhar. Já conheci grandes empresários, grandes visionários, que eles tinham um time comercial bom, ou um líder que gerenciava esse comercial bom, que quando o cara saía, ou o time ia junto, ou ele arrebentava a operação daquela empresa. Entendeu? Geralmente, as empresas é 2 sócios, né? Geralmente são. Então, eu sempre digo isso. Um tem que ser bom de vendas. E um tem que ser bom de gestão. Se os 2 forem bons de vendas, ele sobrevive um período. Mas é que nem a Vanessa falou. Nem ele sabe que tem uma zona ali. Né? Se os 2 são bons de gestão, vão vender para quem? Entendeu? Então, essa parte, ela se complementa. Perfeito. Gestão e vendas. Em primeiro lugar, sempre vem vendas, tá? Por quê? E já aconteceu isso comigo também. Tu vai crescendo, o recurso tá entrando e aquilo que tá solto, tu vai montando depois. Tu vai estruturando melhor o negócio depois. Se tu tem bom caixa, tu faz isso. Agora, se tu é um bom gestor, mas tu não tem a venda, não adianta de nada. Então, a venda é muito importante. Eu acho que, para quem tá assistindo aqui, se tu não é vendedor, tu é dono do teu negócio, tu não é vendedor, vai ficar refém de quem vende. E como é que a gente desenvolve vendas? É que assim, vamos lá. Vendas, a pessoa que ela se comunica melhor, ela vai ter mais facilidade, tá? Mas vendas é o quê? É aguentar o processo. Porque vendas é 90% emocional. Sim. 10%, tá? É habilidade. Tu entendeu? Porque acontece o quê? A emoção que vai vindo ali, por exemplo, pô, a Vanessa vai fechar. A Vanessa tá na minha. Vou pensar, poxa, mas a Vanessa ia fechar. Não, mas aí ele vai fechar. Poxa, vai pensar também. Agora, tu imagina tu atender 15 pessoas assim. O meu cérebro até compreende, mas o meu emocional aguenta. Eu atendi o primeiro, o segundo, eu tô no 5º não. Perfeito. Aí daqui a pouquinho é tipo assim, ó, eu tô no 10º não. Aí os outros próximos 3 vão ser sims, mas eu vou ter que suportar os 10 nãos. E eu complementaria com o meu assunto. Se eu tenho uma dor da rejeição ou do abandono mais elevada, eu não aguento, não sustento esse processo. Por isso que eu preciso ter esse autoconhecimento para entender a minha forma de ser, para entender que, opa, peraí, se eu estou levando não é porque a pessoa não quer fazer algo comigo. Talvez não é o momento dela, ela tem outras prioridades. Só que quando eu tenho essas dores mais elevadas, eu entendo inconscientemente que é comigo, tá me rejeitando. Tá me abandonando, ou enfim, né? Mas é a rejeição que acaba batendo. E aí eu travo. Não quero mais sentir isso. Exatamente. Porque dói? Quantas pessoas eu já treinei que eram boas, só que a pessoa, tipo assim, ela teve os 2, 3 primeiros meses foram bons, mas é que veio o cliente perfil e ela não entendeu o principal, ela não vendeu, ela sofreu uma venda, tu já queria comprar. Entendeu? Se um papagaio te vendesse, tu fecharia o papagaio. Sim. Tu já estava predisposta a comprar. Tu só precisava entender ali e assinar o contrato. Agora, quando chega um cliente que tu tem que trazer conscientização, lembra do início que eu expliquei? As perguntas. Fazer as perguntas. Ó, por que tu veio? Por que isso é importante? Faz sentido para ti? Eu tô o tempo todo te relembrando. Eu tô vendendo para ti? Não. Tu tá relembrando que tu precisa. Fazer um bom rapport. Entendeu? Também, né? Aí tu contorna a objeção e aí tu conduz pro fechamento. Agora, o que acontece? O vendedor inexperiente, ele pegou clientes que estavam dispostos a comprar, ele não vendeu, ele sofreu uma compra. Ele ia comprar de qualquer pessoa, só que na vez estava você. E aí o cara confunde. Ah, mas vendas é sorte. Ah, mas vendas é dom. Ah, mas eu não levo jeito. É que assim não é. Como o criativo, né? Ah, eu não nasci criativo. Todos nós nascemos criativos. Tu tem que trabalhar a frustração. Sim. E eu sempre digo isso. Vendas, o ritmo quem dá é tu. Ah, mas tá difícil. Ah, mas a gente tá em crise. Ah, mas foi um ano difícil. Eu gosto muito dessa frase. Não existe crise que sobreviva a 100 ligações. Sim, exatamente. Só que às vezes tu vai tomar 80 nãos.
Exato. 90 não. Eu diria que normalmente, né? Uma vez eu fiz esse exercício. Eu liguei para 97 pessoas. Os últimos 3 compraram. Só que eu tive que aguentar esse processo das 97. Não. E eu dizia, cara, eu desaprendi. Foi muito louco. Eu desaprendi. E eu disse, não, vamos tentar de novo. E os últimos 3 compraram. Mas eu tive que suportar 97 não. E eu vejo também que as vendas, ela acaba sendo o processo de gerenciamento das ligações ou das pessoas que tu atende para fazer a venda. Porque se a pessoa não tá disposta a comprar, tu não controla isso. Tu não controla a venda. Tu controla quantas pessoas tu aborda para fazer a venda. E acabou. Mas eu também vejo que o conhecer o outro, como tu trouxe lá no início, né? Tu te interessar pelo outro. Criar ali o ponto de conexão, que é o rapport. Então, Sim, quando eu escuto mas algo... também entender o porquê que ela precisa daquilo que tu tá vendendo. Porque quem conhece o teu produto é tu. Sim. A pessoa, muitas vezes, nem tem conhecimento, nem sabe que ela precisa daquilo, nem sabe o que aquilo ali pode ajudar na vida dela, o que vai impactar. Talvez aquilo possa mudar a vida dela por completo. Talvez ela tenha, depois da venda, a vida que ela tanto sonhava. E ela não tem acesso a isso. E o vendedor, acho que ele tem esse trabalho de mostrar pra ela o que ela pode alcançar e conquistar adquirindo aquilo. Seja lá o que for, né? Eu faço uma abordagem bem nessa linha, assim. Eu peço para as pessoas sempre antes me falarem. Me fala o teu momento, o que você faz. E aí, depois, com base nisso, eu vou direcionar o produto mais adequado e eu vou explicar. Olha, eu entendo que para o teu perfil é esse que vai atender melhor, vai ter mais resultados. Ou o curso, ou a mentoria, por isso, você vai ter tal e tal resultado. Essa semana que passou, teve uma moça que ela recém ganhou bebê. 2 meses tem a filhinha dela. E ela disse, mas Eliane, como é que vai me ajudar? Profissionalmente, expliquei para ela, pessoalmente. Eu disse, tem muitas coisas que nós aprendemos, que nós interpretamos com base nas vivências lá, principalmente com os nossos criadores, com os nossos pais, muitas vezes, ou criadores, se eu fui criado por outra pessoa, e que talvez a gente interpretou, enfim, né? Eu escutava aquilo, você nunca faz nada certo. E aí eu vou interpretar que eu sou falho, que eu não sei fazer as coisas. Pequenos traumas, né? Isso. E isso vai te dar condições a você equilibrar. Significa que a tua criança, tua bebê não vai não vai agir daquela forma? Não. Mas você tem recursos para minimizar isso. Porque agora tu tá consciente que aquilo tá dentro de ti. E aí tu pode tomar uma atitude. Exatamente. Tu pode ter a escolha, tu tem o poder de escolha agora. Exato. Esses tempos até tava na Redenção e aí tinha uma mãe com a criança e ela falando, você não faz nada certo. Você nunca faz nada certo. E aquilo eu aqui, meu Deus, eu abordo, eu não abordo. Acabei optando por não abordar, mas eu confesso que eu fui embora com um sentimento assim, tipo, será que eu não deveria ter conversado? Só que é desafiador, porque às vezes você não sabe a reação da pessoa, enfim e tal. Só que filmam, né? Exatamente. Vai que filma, tu viraliza. Ou ela, né, não gosta, enfim. Vai ter uma reação inesperada. Só que eu hoje tenho consciência do quanto aquelas frases que ela falou para aquela criança vão ter um impacto futuro na criança. Sim. Mas olha a importância do teu trabalho. Autoconhecimento. Entendeu? Se conhecer, saber quais são os teus pontos fortes e teus pontos fracos, né? Teve uma sessão que eu fiz contigo e lembra que eu te perguntei, Eli, por que eu, nesse quesito, eu pareço um adolescente de 12 anos? E aí a Eli fez todo o meu mapeamento, ela disse, porque tu tem isso, isso e isso, entendeu? E eu disse, mas por que eu não enxergo isso? Ela disse, porque tu tá dentro e eu tô fora, entende? Então, tu ter o profissional certo para te orientar e tu investir em autodesenvolvimento é muito importante. Sim. Mas isso é frescura, mas isso é bobagem. É que a gente aprendeu isso, né? Mas ver pra gente fraca. Por que eu preciso de um mentor se eu sou o dono da minha própria vida, não sei o quê? É que aquele mentor, ele se aprofunda naquele assunto, né? O assunto da Falcão, que é a sustentabilidade, nunca fez tanto sentido depois de uma enchente. Sim. As pessoas estão percebendo isso. Se a gente não cuidar do nosso mundo, não vai ter mais mundo. Sim. Até mais questões de engenharia, né? Porque a gente teve, talvez, erros de projeto, mudanças de projeto ao longo do tempo. Eu tava lendo sobre isso também. Que tiveram muitas modificações que não foi calculado.
e que mudaram. Eu lembro, eu falo o tempo todo, conto a história da questão do Guaíba, né? Sim, do desassoreamento. Isso. Eu sempre Assim, ó, lembro assim da Vanessa Porque o que me acontece? contando. Meio ambiente natural é diferente de meio ambiente urbano. Uhum. Então, eu não posso tratar um meio ambiente urbano como se ele fosse meio ambiente natural. E é tratado. E exatamente. Então, assim, Perfeito. o meio ambiente natural, o rio, ele vai tomando o seu novo curso. Ele vai modificando as laterais dele, vai assoreando umas áreas, desassoreando outras. A terra, ela vai saindo de um lugar e indo pro outro. As curvas do rio vão mudando. Uhum. Só que se eu tô num ambiente urbano, e isso acontece, vai ter casas que vão ser invadidas, vão ter locais que não vão mais existir, praças que talvez eram praças não vão mais ser praças. Então eu Perfeito. preciso ter intervenção humana nesse processo. É o caso do Guaíba. O Uhum. Guaíba, ele é um ele não tem uma definição ainda do que ele é. Se é uma laguna, se ele é um lago, se ele é um rio. Tem algumas definições, mas ele é Mas ele é brabo porque ele tá abstrato. brabo. Ele é sem identidade, tadinho. No Eu preciso entanto, do meu trabalho pra agora eles estão definir. fazendo a batimetria dele, que é ver, digamos assim, os picos, né? Onde tem areia, onde é que não tem, interno. Perfeito. E esse processo se dá muito porque tem navegação ali. Sim. Se tem navegação humana, eu preciso que ali seja um ambiente trafegável. Sim, perfeito. E não se quer mexer, por quê? Daí tem uma outra questão, que há a possibilidade de ter metais pesados ali embaixo, e que se eu começar a cavar, né, tirar essa areia, eu vou colocar eles em suspensão. Só que daí a gente precisa fazer uma comparação. Qual é o resultado que eu vou ter com cada um dos impactos? Perfeito. É para isso que serve os estudos ambientais. Então, Se eu mexer e se quais eu não serão mexer? os impactos positivos de eu mexer e quais serão os Uhum. impactos positivos e negativos dos dois, né? Se eu não mexer. Então tá, não vou ter suspensão dos metais pesados. Ok, mas aí eu posso ter uma nova segunda enchente. enchente, talvez até pior. Perfeito. E eu quero pegar esse gancho que você falou de analisar os impactos. Isso não serve só para esse caso, é para nossa vida. Exatamente. Ganhos e perdas. Isso eu trabalho também com o pessoal. Gente, eu quero mudar determinado comportamento. O que eu ganho com isso e o que talvez eu perca ou deixo de ganhar. Normalmente se perde o ego, né? Exatamente, exatamente. Normalmente a gente passa por cima do ego quando a gente toma a decisão de ir pra frente. É muito natural. Mas assim, quando eu tenho consciência principalmente do que eu ganho desenvolvendo determinado comportamento, aquilo me potencializa. Porque vai ter altos e baixos. A gente sabe, é desafiador. Se fosse tão fácil mudar um comportamento, principalmente, a gente já teria mudado muita coisa. Há muito tempo. Né? Então a gente precisa o quê? Primeiro trazer para o consciente. E aí vem aqui uma história que eu li esses tempos e achei muito legal, que é do elefantinho. Então tinha um determinado circo que tinha uns animais, enfim, e tinha um elefante mais jovem, bebê. E ele já tinha ali um determinado peso, né? Ele já estava com 100 quilos. Só que o que acontece? Depois da apresentação, ele ficava preso num toquinho com uma corrente. E enquanto bebê, ele tentou se soltar e ele não conseguiu. O que aconteceu? Ele foi crescendo, foi, né, ficando maior, com mais força e tudo mais, só que no inconsciente dele estava o quê? Eu tentei, eu não consegui. Ele não tinha consciência que agora ele tinha mais força e que ele poderia se desprender daquele toquinho, daquela corrente bem frágil, né? E aí, um determinado dia, ele viu uma criança se aproximando da jaula dos leões. E aquela jaula estava aberta, enfim, e ia dar ruim. E ele não pensou, né? Na hora ele já correu, se desprendeu, rompeu aquela corrente para salvar a criança. Qual que é a moral da história, né? Quando a gente não tem essa consciência do nosso potencial, do nosso poder, da nossa, né, força, a gente acredita que não consegue, porque eu tentei uma vez, não deu certo. Preso no toquinho. Exatamente, eu fico preso no toquinho. Então, eu preciso gerar essa consciência para me desprender, para entender que eu posso sim, eu posso ser um ótimo vendedor, eu posso ser um ótimo líder, só que talvez eu tive uma experiência, ou alguém me disse, ou enfim, e eu acredito que eu não consigo. E eu preciso depois analisar ganhos e perdas. Mudar comportamento, eu sempre brinco com meus alunos, gente, eu adoraria ter um aplicativo que a gente apertasse, ó, puf, ser mais flexível. Não tem como, né? O que a gente precisa? Treinar, treinar, treinar.
Eu entender o que eu ganho sendo mais flexível e vou treinando, vou entendendo. E onde é que está a minha dor, né? Por que eu tenho essa rigidez? Porque às vezes eu escutei lá na infância que eu não fazia nada direito. E eu preciso ser rígido agora para quê? Para fazer tudo direito, porque no inconsciente tem ali um toquinho ou tem alguém aqui atrás de mim que está me falando que eu não sei fazer nada direito. E isso me impede de atingir o meu verdadeiro potencial. Ou seja, voltando para a área de vendas e desenvolvimento humano e liderança e sustentabilidade, as pessoas não fracassam. Elas desistem. Perfeito. Entendeu? É que nem eu digo para as pessoas, mas vendas é difícil. Cara, escolhe o teu difícil. Emagrecer não é difícil. Ganhar dinheiro não é difícil. Criar um filho não é difícil. Ser honesto nesse país não é difícil. Um monte de coisa é difícil. Tudo é difícil. É que as pessoas elas não querem projetar o esforço. Sim. Só que antes do esforço tem que vir um planejamento. Que nem eu brinquei no início. Ótimo. É 100 ligações. Mas é 100 ligações. Você entendeu? Existe uma estatística de conversão de um curso que eu fiz que era 30 ligações, 5 visitas, 2 vendas. A cada 28 nãos, 2 sims. 2 sims. Você entendeu? Mas eu vou tomar 28 não. Se eu não tenho um grupo de network, se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho uma estratégia, se eu não tenho vários canais para abastecer esse gargalo, eu não vou conseguir fazer 20 ligações no dia. Logo, eu não vou ter 2 vendas na semana. Tudo volta para planejamento, para liderança, para autoconhecimento. Então, cada ponto aqui, ele se entrelaça. Eu preciso ter um líder que ele planeje, né? Que ele enxergue, ó, que nem a Falcão conversou ali, tá? Vamos fazer desse jeito, se eu fizer desse jeito, vai ter um impacto. Tá, mas se eu não fizer, também tem um impacto. Tu entendeu? Se eu fizer as 20 ligações, tem impacto. Se eu não fizer, não tem impacto. Se eu não ir pra rua, eu não prospecto novos clientes. Né? Visitou um cliente, ele não fechou contigo, pede 20 contatos para ele. Mas ele não vai querer dar, Gessé. Mas o não tu já tem. Era 5 contatos, ontem era 10, aqui no podcast já é 20, entendeu? Ele tá aumentando a lista. Não, vendas é isso, tu vai subindo a régua. E aí tem estratégia, o que eu faço hoje? Eu tenho uma estratégia que às vezes eu aplico, que é o quê? Fechei uma venda, fulano, se você me passar mais 5 contatos, eu te dou mais 5% de desconto. Mas aí tu tem que saber também se tu pode dar esse 5% de desconto. Sim, claro. Tem Sim. que analisar. Deixa eu pegar a gestão. Deixa eu pegar o gancho dessa moça aqui, ó. Qual é o limite pro nosso crescimento? É nós mesmos, somos nós mesmos. Não tem limite. Só que aí entra pra história do elefante. É tu que bota o limite. Você entendeu? É você que tem... mas eu não consigo vender mais do que X por mês. Mas eu não consigo ganhar mais do que X por mês. Você entendeu? Então, esse entra o ponto. Qual é o limite para o nosso crescimento? Sim. Nenhum. O limite está na nossa cabeça. Só que para mim entender isso, eu preciso me autodesenvolver. Sim. Tudo volta para esse ciclo. Tu entende? E tem umas coisas que é bem assim, ó, bem impressionantes até, né? Porque, por exemplo, talvez eu não consiga vender porque eu inconscientemente eu não quero ter mais recursos, mais ganhos, ser melhor do que a minha família. Inconscientemente. Eu não me vejo merecedor de ter mais dinheiro que... Tá preso nisso. Até preso nas consequências. Se eu tiver mais dinheiro, vai vir mais gente me pedir dinheiro, vou começar a ter amigos falsos. E aí tu tem que também ter os teus limites. Não vou emprestar dinheiro. Não vou ter amigos falsos. Vou barrar essas pessoas. Essa questão de emprestar dinheiro é delicado, né? É delicado. É complexo. Eu digo que não empreste dinheiro. Dê o dinheiro. Sim. Se é pra emprestar, se tu precisa, não Muito empresta. Bom. Esse exercício eu aprendi. Quando uma pessoa te pede dinheiro, conscientemente tu faz esse exercício. Um exemplo, tá? É R$1.000. Eu não digo isso pra ti, tá? Mas isso não afeta a minha relação mais contigo. Se tu me devolveu ou não, perfeito. Na minha cabeça eu te dei, eu te abençoei, enfim. Chame como você quiser chamar, entendeu? Eu sempre fiz esse exercício. Né? Eu vou emprestar, cara, se esse dinheiro não voltar, não tem problema. Entendeu? Porque, gente, estraga. Entendeu? Eu tava falando, acho que foi com a Falcão essa semana, sobre se blindar. Aí entra sobre autodesenvolvimento, né? Cara, as pessoas são difíceis. Sim. As pessoas, a gente gera expectativa o tempo todo, né? E aí chega aquela pessoa ali, Eliane vai se desenvolver, não se desenvolveu. Falcão vai se desenvolver, não se desenvolveu. Ou até mesmo, às vezes, tu mesmo perde, volta pro exemplo do elefante, tu mesmo começa a duvidar de ti mesmo, né? Sim. Que tu conseguia, essa semana, falar sobre metas alcançáveis, as metas maiores e as super metas. O que é as super metas, né? Aquela meta que te assusta.
Tá, mas ela é uma super meta. Exato. Ela tem que te assustar. Sim. Porque a gente sempre tem essa disposição de ficar na meta confortável. Tá, mas isso aqui é confortável. Isso aqui É confortável. fofinho. É fofinho. É. A água E tá eu- quentinha, eu quero ficar aqui. Entendeu? Aí Exato. quando tu vai pro desafio mesmo, assim... Então, cara, uma das coisas que eu sempre falo. Quer te comprometer? Te compromete publicamente. Porque isso, Sim. isso, quando tu não tiver afim, vai te dar aquele gás. Uhum. Né? Eu falei isso pra minha equipe de vendas. Eu falei, gente, a gente tem que saber se posicionar na nossa semana. Como assim? A tua segunda-feira, ela é disciplina. Tu tem que fazer o que tem que ser feito. A tua quinta-feira é perseverança. Porque às vezes a semana não virou. E tu deu o teu melhor. E o que é a sexta-feira, Gessé? A sexta-feira é a esperança para na semana que vem ser melhor. Então, eu faço esse exercício. A disciplina, a perseverança e a esperança. Porque a disciplina é o quê, cara? As pessoas confundem isso. Ah, mas a Falcão faz o que ela gosta. Mas não tem coisas legais no teu dia todos os dias. Não. Tem Não várias tem coisas coisas não legais. legais. Não. Não tem coisas que a Eli tá afim de fazer. Nossa, eu Mas- tenho uma atividade que eu procrastino ela assim, Mas ó, tem que todo fazer. um mês. Só que eu tenho que fazer. Aí entra a disciplina. Tu entendeu? E quando tu deu o teu melhor e não virou? Ah, mas eu dei o meu melhor. Cara, a perseverança. Exato. E eu acho que a esperança sempre é importante para quem quer desenvolver em vendas ou qualquer outra área, né? A parte de empreendedorismo, tu tem que ter esperança Sim. aí de dias melhores, tá? Sim, sim, sim. Tu também perguntou o que é essencial, né? Tanto nas vendas Isso. e na parte da... Eu até não traria tanto na parte da sustentabilidade. Mas quando a gente começa a falar no ESG, quando a gente vai iniciar esse processo, o início disso é atendimento de requisito legal. Uhum. A gente não inicia nada de supérfluo, digamos assim, que não é supérfluo, é desenvolvimento. Uhum. Mas atendimento de requisito legal. Porque daí tu evita a aplicação de multas, tu evita sanções, tu te blinda reputacionalmente, Sim. né? Tu protege a tua imagem. Perfeito. Então, atendimento de requisito legal é o primeiro passo de qualquer consultor, eu acredito, não só na área ambiental, mas na área de governança, na área social também, e aí na área ambiental não é diferente. A gente Perfeito, inicia perfeito. com atendimento de requisito legal. Perfeito. E eu posso falar que, assim, para minha área, para o ambiente empresarial, principalmente em 2025, eu diria assim, investir em desenvolvimento comportamental. As empresas, elas ainda têm uma restrição porque elas entendem que, não, eu vou desenvolver o técnico e demitem por comportamento. 9 a cada 10 são demitidas por comportamento. E 8 a cada 10 pedem demissão do chefe, que é o quê? O comportamento do chefe que não está adequado aos meus valores, enfim, né? Então, está tendo uma grande virada já das empresas entenderem que, ok, se eu investir em comportamento atrelado ao técnico, eu consigo modificar aquela pessoa e eu não tenho uma despesa de rescisão. Que muitas vezes o investir no desenvolvimento comportamental, ele é muito menor que o pagar uma rescisão, eu ter que contratar, tem que treinar um novo profissional, isso vai muito tempo e recurso financeiro. E não se torna sustentável também para o negócio. E, ao mesmo tempo, criar um ambiente bom para que esse profissional fique. Exatamente. Treina o comportamento, Exato. treina tecnicamente, mas para Perfeito. que ele queira ficar, o ambiente Isso. tem que ser adequado àquilo que tu tá ensinando ele, né? Exatamente. Então, essa parte, assim, esse viés, eu acredito que é algo que não tem mais como ficar para trás. Autoconhecimento, enfim, é a responsabilidade do funcionário, do colaborador. Opa, não mais, né? Então, eu recomendo aí para você que é líder de uma empresa, que você que é diretor, gestor e empresário, invista em desenvolvimento comportamental. Você vai ter muitos ganhos com certeza. Sim. Né? Inclusive nas vendas é importante. Exatamente. Inclusive na hora, a Vanessa aqui, quando vai conversar com a liderança e vai bater talvez apertar um calo, né? Que às vezes já dói ali. Vai. A gente tem que aprender a falar de uma forma que vai ser leve, não vai ser algo tão pesado, talvez até que ele realmente seja pesado, mas tornar aquilo um pouco mais leve, mostrar de uma outra forma, né? Sim. E nós, engenheiros, a gente também tem uma tendência a falar muito tecnicamente. Muitas vezes eu tenho que desenvolver, assim, uma questão de comunicação para que o outro, que não tem o conhecimento técnico que eu tenho, Isso. consiga compreender aonde eu quero chegar e o porquê que aquilo é importante.
Porque nas vendas eu preciso falar a língua do meu cliente. Perfeito. E é que, claro, a gente aprendeu muito daquela coisa, o óbvio... é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, porque eu estou inserida naquele ambiente, eu tenho conhecimento daquilo. O Gessé não vai ter óbvio, um técnico. Exato. Não é óbvio para todos, né? E a Não é gente óbvio. costuma medir o nosso conhecimento comparar com o outro. Bueno, estamos... Passa muito rápido, né? Passa muito Meu rápido. Deus, a gente não dá para ficar mais bate-papo. umas 3 horas, não? Não? Então, pouquinho mais. gente, o que eu quero perguntar para vocês, para a gente deixar assim uma mensagem final, para a gente pensar, qual é a expectativa de vocês daqui para frente, dentro do segmento de vocês, das áreas de vocês, o que vocês esperam e que desejam, como é que vocês se enxergam também daqui para frente. Considerando que nós tivemos um 2024 atípico, fomos extremamente impactados, a minha própria mudança para São Paulo, ela é decorrente da enchente, né? Então, qual que é a expectativa de vocês? E não só a enchente, né? Um pouquinho antes a gente ainda teve uma pandemia. Que já mudou muita coisa de Exato. como era antes, né? Mas eu enxergo principalmente esse tema de sustentabilidade de forma positiva. Por quê? Quando a gente chega no ESG, onde a gente tem grandes corporações implementando isso dentro da sua empresa, elas chegam num nível de maturidade onde elas começam a convidar novas empresas a fazer parte disso. Então, isso, inclusive, está na PR 2030 da ABNT, que se chama isso. Chama novas empresas a participarem desse processo, mas para isso tem que dar o exemplo, né? Perfeito. Então, o conselho até convence, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, esse nível de maturidade é o nível de maturidade que a gente espera das empresas ao longo do tempo, talvez num futuro, e muitas já chegaram nesse nível de maturidade. Então, começando a chamar novas empresas a entrar nesse processo. E isso está acontecendo. Há essa mudança de mercado, onde empresas que antes não olhavam tanto para essa questão de sustentabilidade começaram a ver isso. E há um embate muito interessante no meio financeiro quanto a isso, porque empresas que estão na Bolsa de Valores e que se consideram sustentáveis precisam apresentar seus relatórios de sustentabilidade. E aí, muitos... aquele pessoal assessores de investimento. Assessores de investimento não gostam muito de empresas ESG. Por quê? Porque são empresas que elas crescem não tão repentinamente. Elas têm um crescimento mais linear. Por quê? Porque é a constância. Perfeito. São empresas que já atingiram um nível onde dificilmente vai ter um crescimento exponencial. No entanto, se a gente começa a observar empresas que estão iniciando nesse processo agora, elas começam a ter um crescimento exponencial. Então, investir em empresas que ainda não são ESG, mas que são empresas que estão iniciando esse investimento, é um bom investimento na Bolsa de Valores, porque são empresas que temporariamente vão crescer exponencialmente e que depois vão ficar nesse crescimento mais linear. Mais sólido, né? Exatamente. Então, esse é um ponto bastante interessante de se observar, porque esse movimento acontece. E também para ganhar dinheiro, né? Para ser acionista, potenciais acionistas, investidores nessas empresas. Bacana. Pegando o gancho dela, constância. Eu fui para um treinamento que teve pessoas, o treinamento foi muito bom, foi em São Paulo, grandes players, e teve pessoas do meu lado que disseram bem assim, mas ele já disse isso, já faz 3 treinamentos. E eu olhei para a pessoa assim, ela disse, tu não acha isso? Eu disse assim, tu já começou a aplicar o que ele ensinou? Não. Ele disse, por que tu vai num culto num domingo, numa missa num domingo? Para mim ser relembrado do que é importante. Por que tu faz terapia? Para mim ser ajudado e ser relembrado do que é importante. Eu falei, cara, é constância. É constância. Venda é repetição. Sim. É ligação, visita, prospecção. Ligação, visita, não prospecção. Não deu hoje, daqui a um tempo é repetição. De novo. Só que as pessoas, depende da fase, elas vão se dando o direito de não ter mais saco para algumas coisas, quando elas começam a ter mais algum sucesso. Mas isso aqui eu não quero fazer mais. Não, mas ligar eu não ligo mais. Prospecção de rua, Deus me livre. Eu sempre digo isso para as pessoas. E quem fica refém disso, muitas vezes, é o líder, é o dono. Porque ele diz assim, não, mas quem tem que ir é a Falcão. A Falcão tem que se desenvolver. Só que a Falcão está se desenvolvendo e tu não. Eu sempre digo isso para os meus líderes. Com uma mão tu planta e com a outra tu tá colhendo. Tá, mas e quando é que isso para? Nunca.
Planta, colhe, planta, Sim. colhe, planta, colhe. Porque a Falcão tem um exemplo muito legal. Em 4 anos, uma pandemia que ninguém previu e uma enchente que ninguém previu. Uhum. 4 anos, gente. Entendeu? E o empreendedor, ele vai ficando calejado, ele entende que o quê? Tu vai ter que estar sempre Flexível. nesse mar. Tu não sabe o que vai vir. Se É tu o não tempo tem todo assim. flexibilidade, Entendeu? Vendas, quem domina vendas, trafega em qualquer mar. Eu sempre digo às pessoas, então invista tem que investir em desenvolvimento, tem que investir em vendas e tem que investir em liderança. Tá, mas Sim. quando é que eu paro, Gessé? Isso nunca para. para. não para. Isso nunca para. Ou troca de ramo, né? É. Ou vai fazer outra coisa. Exatamente. E eu diria até que tem o plantio e tem a colheita. Mas Uhum. tem o cuidado também. Tu Sim. tem que adubar, tu tem que regar. Às vezes a gente fala só dessas duas partes que são muito importantes, que é o lembrar que tu tem que plantar Uhum. e saber que tu só vai colher se tu plantar. Mas tu só vai colher com qualidade. Se tu cuidar, se antes de plantar tu arar a terra, botar oxigênio nela, botar o adubo que aquela plantinha que tu plantou precisa. Porque não adianta plantar Sim. maçã e daí colocar o que o milho precisa de adubo, não vai funcionar também. Tu não vai ter maçãs tão Exatamente. boas. Tu precisa saber. E É. aí a gente já volta lá no networking de qualidade que a gente falou lá no início. Por que tu tá te conectando? Por que Uhum. são essas pessoas que tu tá te conectando? Tenha Porque essas pessoas vão ser o teu adubo adequado. Perfeito. a forma com que tu vai tratar elas vai ser o adubo adequado. Sim. A- E a gente se supre, né? O Sim. Gessé trouxe esse exemplo. Ah, eu tive o projeto, conversamos, depois veio tal coisa, veio o Falcão, deu isso. Nutriu, deu Uhum. ali foi o adubo para ele executar e Sim, colher. isso aí. E eu diria assim, a gente colhe todo dia nesse processo. E eu acho que o Todos os principal, tá? Sempre tem alguém olhando. Sim. Então dá o teu melhor, cara. Mesmo Dá quando o não teu tem ninguém melhor. olhando, tem Sim, alguém sim, olhando. Sempre Tem. tem alguém olhando. Tem. E nesse dia foi ela. Tu entendeu? Ela Sim. olhou e ela disse, cara, foi muito legal. Tu entendeu? É. Então sempre tem alguém olhando. Não Tem. faz meia boca. Ah, mas hoje eu não Uhum. tô afim. Então remarca. Uhum. Se tu não vai dar o teu melhor, Sim. então remarca. Não faz Perfeito. isso. Porque sempre tem alguém olhando. Eu vou dar um exemplo bem simples, assim, né? Geralmente eu faço stories do bom dia, geralmente na segunda-feira e tal. Bom dia, enfim. E eu passei um período sem fazer, né? Nessa mudança e tudo mais. E quando eu retomei, eu recebi feedbacks de pessoas dizendo: ah, tava sentindo falta, porque o teu bom dia me anima, o teu bom dia tal coisa. E eu parei e pensei, gente, às vezes parece que é só um bom dia. E que não. Às vezes parece que não tem ninguém olhando. Exatamente. Sempre tem alguém olhando. E para encerrar, assim, o que eu quero dizer, assim, dentro desse contexto que vocês trouxeram, o que eu entendo que é importante. Vou pegar o teu gancho mais uma vez aqui, né? Você trouxe o quanto, eu tô esperando que a Vanessa mude, é a Vanessa que tem que mudar. E eu? Então, o meu desejo, e é o que eu tenho trabalhado muito, levando informações nas redes sociais, enfim, trabalhando ali no marketing e tudo mais, é que eu perceba o quanto eu preciso olhar para mim. O que é do outro é do outro. Perfeito. E quando eu tenho consciência, tem uma coisa que eu gosto de falar. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, quando eu tomo propriedade, eu já faço aquele movimento. Segura que isso é teu, não é meu. Porque eu passo a entender o que eu desejo e o que o Gessé deseja. E eu entendo que, ok, esse é o desejo dele. Segura que é teu. O meu é outro. Então, a minha grande expectativa ali para os próximos anos é que a gente corrompa aí essa armadura que a gente tem de que é o outro que precisa melhorar, é o outro que precisa buscar desenvolvimento. Comigo tá tudo bem, tá tudo certo. E eu falo isso com propriedade porque eu era essa pessoa que pensava isso. É o outro. Eu não preciso. Tá tudo bem. Então, tem uma coisa que quando a gente fala ali do você treinar, você ser um mentor, você precisa vivenciar. Então, eu vivenciei isso na pele. E se eu pudesse voltar ao tempo, eu não falo arrependimento, porque a gente, né, se a gente se arrepender, a gente vai ficar o tempo todo remoendo aquilo. Se eu pudesse ter uma oportunidade de voltar ao tempo, sim, eu teria procurado o meu desenvolvimento, o meu autoconhecimento há muito tempo. Não teria esperado 30 e poucos anos, lutando com as minhas armaduras, né, para me desenvolver. Então, é uma expectativa que eu tenho de futuro, sim, que as pessoas não busquem mais apenas pela dor. E também, sim,
Continua por se antecipar, por querer melhorar. Sim. E muitas vezes, isso que tu trouxe, né, de isso é teu, não é meu. Às vezes a gente altera o nosso padrão emocional, fica irritado com algo que é do outro. Isso. Ele tava irritado porque bateu o dedinho lá na porta, porque a mãe falou um negócio, a mulher, Exato. E aí, porque ele estava irritado, ele falou alguma coisinha que te irritou, o poder que tu dá pra outra pessoa pra afetar o teu humor naquele dia. E depois até parar de vender porque tava humorado. Exatamente. Não consegue fazer o teu trabalho direito porque tu tá com o teu humor alterado, né? E vendas, gente, vendas é emoção. Emoção. Tá? Entendeu? O cara sente quando tu tá ansioso, o cara sente quando tu tá inseguro, Sim. o cara sente quando tu tá afoito, o cara sente, tu entendeu? Até porque claro, tudo é conectado, né? Existe aquela coisa assim, é melhor o vendedor agressivo ou o vendedor passivo? Eu prefiro segurar louco do que empurrar gente, tá? Coisa ruim, tu tá assim, ó, vamos Sueli, sabe? Tipo, se tiver alguma Sueli nos ouvindo, é só um exemplo. Sueli, eu já ia só um exemplo, tá? Quem é Sueli? Tu fica empurrando e a pessoa não quer, sabe? Tu empurra, vamos, pá. Sabe? Então, não faz sentido. Agora, o cara que ele é acelerado, tu só tem que dar uma seguradinha. Calma, vai um pouquinho mais devagar. Exato. Tá, mas eu tô fazendo errado. Não, cara, só mede ali a tua ansiedade segura um pouquinho a emoção. Mas é aí. show. É o cara que tem fome. Tu não precisa ficar empurrando esse cara. Sim. Entendeu? Porque vendas, se eu fosse resumir vendas é um pênalti. Eu posso errar um pênalti? Claro. Eu posso errar um pênalti? Pode, não pode? Tu não fazer o gol, tu pode chutar. Mas tu pode não fazer o gol. Tá, mas eu sendo um atleta... Vamos falar sobre uma Copa do Mundo. Eu posso errar um pênalti? A poder de, tipo, perder o jogo, né? Não pode. Não queremos que tu perca, eu fui treinado pra não errar. Agora, existe a pênalti possibilidade. é 1 pra 1. Mas uma possibilidade de pegar, uma de eu fazer. Eu não posso errar um pênalti. Isso botar é vendas. Na trave. Pra mim, isso Sim. é vendas. Jogar pra fora. A pessoa, ela sentou na tua frente, e aí tu tem que entender. Questão do preparo, do treino. Né? Do treino. Suar no treino. O emocional. Do treino. Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa, quando ela sentar na tua frente, tu tem que treinar isso. Lembra que a pessoa, ela não compra por tua causa ali. Ela compra pelos motivos dela. Sim. Ponto. E o que eu vou ajudar ela a resolver. Então, venda é um pênalti. De preferência, treina pra não errar. Tá? Porque às vezes aquele gol pode tem ser a decisivo. possibilidade, mas você tem que estar preparado pra não errar. Perfeito. Fechou? Isso, minha gente linda. Então, Adoramos. bora. Gente, foi um prazer estar com vocês. Tenho certeza que 2025 será maravilhoso, né? Que a gente sim vai ter muitos aprendizados com 2024, apesar de todo o contexto que a gente vivenciou, para quem estava aqui, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas tenho certeza que 2025 vem com um propósito de renovação, da gente poder fazer diferente. E é um prazer estar encerrando 2024, retomando aqui o Papo de Líder com vocês, né? E desejo muito sucesso para todos nós, nas nossas áreas, e que elas continuem se complementando. Com certeza. E para você que está nos assistindo... Muitas vendas. Muitas vendas, muita sustentabilidade, muita liderança. Autoconhecimento e se liberte do que te prende, porque você tem, com certeza, muito potencial, só não está percebendo isso. Então, obrigada mais uma vez. Compartilha esse episódio, manda aí para os seus amigos, as pessoas da tua rede de contato. E a gente te espera no próximo, né? Não temos data, mas com certeza logo vai ser retomado esse projeto. Obrigadão!